Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é uma leitura nova que eu tô trazendo aqui pro canal a pedido do fã-clube, que é do fã-clube da Selena, por sinal, que é para eu trazer a leitura da Selena com o atual namorado dela, né, o atual relacionamento dela, que é Benny Blanco, eu acho que é assim que se fala, tá, pessoal? Mas a pronúncia não interfere na programação da mesa, tá? Então fiquem tranquilos. Até então, as leituras que eu venho fazendo da Selena, eu fiz dela com o Just, fiz dela com a própria Hailey, e hoje, né, é a primeira vez que eu tô trazendo dela com o namorado. Então, eu vou abrir as cartas, eu vou mostrar, explicar para vocês, passo a passo, o que são as energias, né, quais são os pensamentos, sentimentos, né, o que está acontecendo no relacionamento e quais os aconselhamentos que a gente pode tirar através dos oráculos, né? O aconselhamento no caso do relacionamento. Então, vamos dar seguimento aqui à nossa leitura. Começa aqui pelo Beni. Vamos ver as energias. Agora vamos ver da Selena. Saíram duas cartas. Opa.
Bem, pessoal, vamos lá. Vamos entender o que está se passando atualmente no relacionamento da Selena. Começando aqui pelo Ben, o que eu vejo? Eu vejo que ele está cauteloso, de certa maneira, com o relacionamento dele com a Selena. Aqui a gente tem a carta da temperança, que fala sobre equilíbrio, sobre observação, sobre resguardo. E ao mesmo tempo a gente também tem a carta da lua, que fala sobre ilusão, sobre confusão. A pessoa ali não está entendendo muito bem o que está acontecendo, né? Não sabe o que é real, não sabe o que é imaginação. Aqui a gente também tem alguns medos e inseguranças, né? Eu não conheço a história do Benny, né? Pelo que eu sei dele, ele é produtor e é desse meio artístico. É, e ele já conhecia a Selena antes deles oficializarem o namoro, né? Já tinham se conhecido por conta mesmo, eu acredito que mais de trabalho. Enfim, a Lua vem falar de algumas inseguranças do próprio Benny, né? Então são questões também que ele vem trazendo do passado dele, de quem ele das relações que ele construiu na vida dele lá no passado, os relacionamentos que ele teve, quais foram os medos, traumas, dificuldades que ele passou pelos relacionamentos antes da Selena, como ele se vê como pessoa, como homem, né? Então, todo mundo, pessoal, seja você homem, mulher, seja famoso ou anônimo, todo mundo tem os seus próprios medos, as suas próprias inseguranças, tem o seu próprio passado. Algumas pessoas têm um passado mais conturbado do que outras pessoas, mas cada um tem a sua história. E Benny e Selena não é diferente de qualquer outro ser humano, né? Então aqui o Benny tem medos e inseguranças, ele está mais cauteloso, ele está tentando entender o cenário do relacionamento dele, o que, que ele pode esperar, até onde ele pode se doar, até onde a Selena também está disposta a embarcar ainda mais nesse relacionamento, porque eles já oficializaram, né? Eles já se, se declararam um casal, mas isso não significa que não tenha obstáculos no relacionamento, porque a gente está falando de duas pessoas completamente diferentes, de histórias diferentes, passados diferentes, personalidades diferentes, né? E são pessoas que estão tentando se ajustar uma à outra. Então elas estão se conhecendo dia após dia, como namorado, como namorada, né? Vendo as necessidades, sonhos e objetivos de cada um, né? E como é que um consegue sincronizar com o outro, né? É isso que é um relacionamento, é uma via de mão dupla. Então ele está se questionando muito sobre quem ele quem ele pode ser, né? O que ele esperar também da Selena, o que ele esperar desse relacionamento, mas tem muita insegurança, sabe? Aqui é como a sensação que eu tenho da energia que eu sinto aqui é como se ele estivesse pisando em ovos. É, por serem pessoas públicas, né, e serem diariamente expostas, o fato deles passarem uma imagem sólida, confiante, destemida para o público, não necessariamente seja isso que esteja internamente, porque o tarô e a espiritualidade ela vem mostrar justamente aquilo que muitas das vezes não é visto com os olhos, né? Que são as energias, os sentimentos, a mente, as confusões, as ações, né? Então é justamente aquilo que a gente não consegue ver nas entrelinhas. Quando a gente vai olhar aqui para a Selena, aqui com a carta do Sol, ela quer muito, muito
virar a página. Ela quer realmente embarcar numa nova história, conhecer um novo amor, viver novas experiências, ter novas memórias. Ela quer muito isso, gente. Ela quer muito ser feliz, ela quer muito ser realizada, como mulher, sabe? Ela quer viver isso. Ela quer poder dizer que viveu isso, sabe? Então ela tem esse desejo muito grande e ela está fazendo de tudo para conseguir isso. Só que quando a gente olha aqui, a área de fato do relacionamento, a gente tem o eremita e os enamorados. Os enamorados vêm falar de uma outra pessoa, né, que de alguma maneira, interna ou externamente, acaba interferindo nesse relacionamento, né? Tem gente que vai dizer que vai ser o Just, né? Ou pode ser também uma outra pessoa, já que a Selena também teve passados além de Just, né? Aqui não dá para eu saber nome da pessoa, né? Que vem trazendo a energia de uma segunda pessoa, e é isso que eu posso falar para vocês. Que tem uma outra pessoa do passado da Selena que acaba interferindo energeticamente esse relacionamento atual do Benny. Porque por mais que ela queira uma nova história, um novo recomeço, que viver um novo amor, novas experiências, tudo novo de verdade, não dá, pessoal, para você querer algo novo sem abrir mão do velho. Não tem como. Não tem como. Você precisa encarar o passado e encerrar ciclos. Você precisa encarar de frente e finalizar as coisas. Se você quer dar um adeus a um relacionamento do passado, você de fato precisa dar adeus, você precisa fechar aquela porta, você precisa se separar daquela corrente. Não adianta querer viver um novo amor, uma nova experiência, mas segurando uma corrente do passado, segurando os sentimentos, nutrindo sentimentos e pensamentos por questões do passado, seja quem for essa pessoa, né? Novamente, tem gente que vai assistir esse vídeo e vai falar que é o Just. Pode ser, pode, mas a Selena não teve só o Just na vida amorosa do passado dela, né? Então aqui a única coisa que eu posso afirmar para vocês é que tem uma energia de um relacionamento do passado que está interferindo. E qual exatamente essa interferência, essa energia do passado está causando aqui? Instabilidade, está causando ilusões. É como se a Selena não tivesse tanta certeza do que ela quer, é como se ela não tivesse tanta certeza dos próprios sentimentos. Muitas das vezes ela quer se convencer de determinados sentimentos, de determinadas atitudes, como se ela quisesse se convencer, se provar de alguma coisa, mas no fundo ela fica na dúvida. É como se ela se questionasse sempre se será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou me enganando, me auto-sabotando, me iludindo, querendo escapar de alguma coisa, né? Será que realmente eu já esqueci o passado? Será que realmente eu estou pronta para um novo relacionamento, né? Porque assim, pessoal, eu não acompanho muito bem a Selena, mas se eu não tiver errada, a Selena ficou um bom tempo solteira, né? Sem nenhum relacionamento oficial. O fato do tempo em si, de quanto tempo uma pessoa ficou solteira ou não muda em nada essa questão de estar pronto ou não para um novo relacionamento. Você pode estar pronto para um novo relacionamento em questão de meses, mas outras pessoas também só vão estar prontas para um relacionamento depois de muitos anos. E o que muda uma pessoa ficar pronta para um novo relacionamento em um mês
e uma pessoa que leva muito mais tempo para isso. Qual é a diferença de uma para outra? É o modo com que ela se conhece, é o autoconhecimento, é você estabelecer prioridades, é você sair de padrões de relacionamentos viciosos, né, tóxicos, é você entender de fato quais são os seus novos objetivos, que tipo de pessoa você quer atrair para sua vida, você entender que aquela pessoa do passado, por mais que você ame, não tem uma compatibilidade no momento, vocês têm prioridades diferentes, vocês têm objetivos diferentes. Às vezes, pessoal, você ama muito uma pessoa, mas amar aquela pessoa por si só não é o suficiente para construir um relacionamento. Primeiro, porque um relacionamento é uma via de mão dupla, você não consegue amar sozinho alguém. E você achar que amar sozinho alguém, você amar por você e por aquela outra pessoa é mais do que suficiente, é você dar um tiro no pé, porque não é. Né? Você não pode ficar ali vivendo de migalhas, né? A outra pessoa ela também tem que ser recíproca ao seu amor, à sua dedicação, à sua cumplicidade dentro de um relacionamento. Não se ama sozinho. E se você quer acreditar que isso é uma possibilidade, então você está se auto-sabotando. Né? Então, é padrões de conhecimento, de você entender qual é a pessoa que você é, quais são as suas prioridades, o que você aceita, o que você não aceita dentro de um relacionamento, e você se desligar do passado. Entender que toda vez que você olhar para o passado, você vai estagnar o teu futuro, porque você seguir adiante, você ir em frente com o futuro, inevitavelmente você vai estar de costas para o passado. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. E antes de mais nada, você tem que se priorizar, você tem que ter o amor próprio. Não adianta querer amar todo mundo, não adianta querer dar um amor genuíno a alguém se você não se ama, em primeiro lugar. Se você não se cuida, se você não se valoriza, se você não se conhece, porque o amor, ele nasce, antes de tudo, na gente. O amor, ele começa de dentro para fora e depois ele se multiplica. Então, para você dar amor, você precisa saber o que é amor. E se você não se ama, se você não se valoriza, você não sabe o que é o amor. Então, primeiro você vai começar praticando o amor próprio, olhando para você, se cuidando, se respeitando, entendendo seus limites, suas prioridades, tendo paciência com o seu próprio processo, se perdoando dos seus erros, dos seus anseios, e só depois que você entender que você é um ser humano maravilhoso, digno de amor e respeito, aí sim você vai conseguir começar a entender de fato o amor e passar a compartilhar o amor. Então, essa é a principal diferença de uma pessoa que consegue se desvincular de um passado e estar livre, desimpedida para um relacionamento em questão de meses. Essa é a diferença entre meses e anos. Então, o que eu quero explicar para vocês aqui é que não importa o tempo do último relacionamento concreto, oficial da Selena para esse novo que ela está tendo com o Benny. E aqui, quando a gente abre as cartas, a gente vê que ela ainda tem dúvidas e incertezas sobre se ela está pronta o suficiente, se ela está madura o suficiente, se ela está se auto-sabotando ou não, se ela está mergulhando nesse relacionamento para poder esquecer coisas do relacionamento passado. Enfim, pode ser muitas possibilidades, muitas camadas, né? E não importa o tempo, porque o que mais importa é durante esse tempo que você trabalhou nele, né? Como é que você foi olhando para dentro de você e tratando suas feridas, suas cicatrizes, seus medos, suas dificuldades. Vocês conseguem entender? Então, quando ela começa a se relacionar com o Benny, ela começa a ter essas dúvidas, essas incertezas que são várias, de muitas origens, e aí também
Não dá aqui para ficar aprofundando muito, porque aí teria que fazer uma terapia holística, uma análise pessoalmente com a pessoa, para conseguir conversar, fazer algumas perguntas específicas, ver o campo energético de uma forma mais filtrada, mais específicas. Então, o que eu posso dizer para vocês é que tem muita energia, muitas inseguranças que vêm de várias origens e elas vão se misturando e se intensificando, né? Vai virando aquela bola de neve. Quando a gente vai olhar um pouquinho mais sobre os aconselhamentos da espiritualidade, um pouquinho mais sobre o futuro desse relacionamento, né? E para que caminho esse relacionamento está vibrando, eu vejo que por conta dos medos, das inseguranças, das pessoas também que estão em volta desse relacionamento, dando palpite, falando no ouvido, colocando pensamentos e caraminholas na cabeça de ambos, né? O que eu vejo aqui é que tem muita energia que não é bacana, né? E quem acompanha aqui o canal já há algum tempo, eu sempre explico, né? Que quando você tá com muito medo, com muita insegurança, com baixa vibração, você abre portas para energias que não são bacanas, né? Que são energias ali que vão criar oportunidade naquele teu medo, naquela tua insegurança, naquela baixa autoestima, né? São energias que vão ali se alimentar daquela frequência que você está vibrando. Por isso que a gente sempre fala que quando você pensa positivo, você atrai coisas e energias positivas para perto de você. Quando você vibra negativo, você também vai atrair coisas e energias que vibram esse padrão negativo, né? E aí as coisas começam a dar errado e assim por diante. Então, aqui eu vejo, né, com a carta da vassoura e a própria carta da espiritualidade, que o ambiente, muitos dos ambientes que são frequentados, pode ser a própria casa da Selena, ou a casa do Beni, né, as energias ali na volta são energias que contribuem para que você fique nesse limbo aqui, né, para que você fique andando em círculos, né? Então você precisa começar a ir para ambientes bacanas, fazer uma limpeza bacana na sua casa. Cada um tem o seu próprio método de limpeza, porque cada um tem uma fé, cada um tem uma religião, e o mais importante é a sua fé e o seu acreditar. Não importa o que você faça, não importa a sua fé, né? De que religião você é, o que importa é o que você está fazendo de bom, entende? Então aqui seria muito bacana uma limpeza energética, começar a melhorar a frequência desses pensamentos, desses sentimentos. Então começar a fazer uma autoanálise, começar a entender e encarar de fato a raiz dos problemas, porque você ficar correndo deles, você só vai dificultar o processo, você só vai tapar o sol com a peneira. A verdade é essa. O fato de você colocar as coisas para debaixo do tapete não vai fazer com que as coisas sumam. As coisas elas vão continuar embaixo do tapete, né? Então você precisa tomar coragem e limpar aquele ambiente devidamente, né? E no caso, esse ambiente é o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Então você precisa encarar de frente os problemas, né? E se você não consegue fazer isso sozinho, peça ajuda. Tem pessoas, tem profissionais aptos para te ajudar, dispostos a te ajudar, né? Então a gente começa com uma terapia, né? Fazer uma limpeza energética, né? Para começar a transmutar essas energias e assim por diante, né? Mas precisa se começar por algum lugar. Então aqui eu vejo que não tem energias bacanas rondando os dois. Por conta de tudo que eu venho falando até então, até este momento da leitura, pessoal, é, o que se vê é que vai ter, sim, muitos obstáculos nesse relacionamento, né? Pequenos
e médios obstáculos, né? Então, o relacionamento ele vai passar por situações turbulentas, tá? E o que a mesa aqui está me falando, o que os oráculos estão me falando, é que só é, você ser honesto com você mesmo, tá? Sobre os seus reais sentimentos, seus reais medos, suas reais inseguranças, que vocês vão conseguir mudar a frequência desse relacionamento, mudar a rota desse relacionamento para de fato começar esse relacionamento da maneira correta, da forma correta, né? Porque ambos aqui têm medos e inseguranças e estão dentro desse relacionamento, mas eu não vejo conversa entre eles. Eu não vejo a Selena se abrindo para o Benny sobre os medos e as inseguranças, sobre o passado de fato dela, como ela se sentiu, como ela foi ferida, qual é a versão dela do passado. Eu não vejo o Benny também falando sobre os medos, as inseguranças, as expectativas que ele tem desse relacionamento, o que ele espera desse relacionamento. Eu não vejo uma comunicação profunda entre ambos. E aí, quando um relacionamento ele vai sendo empurrado sem uma conversa, em algum momento pequenas pedras vão virar montanhas. Vocês conseguem entender? Então, o que eu posso dizer aqui do relacionamento é que eu vejo sim dificuldades e turbulências, tá? Não dá para dizer ao certo se vai ter algum tipo de rompimento nesse relacionamento, ou é o que a gente fala de dar um tempo, né? Para cada um esfriar a cabeça e ver se de fato esse relacionamento ambos vão estar dispostos a de fato investir nesse relacionamento para que ele dê certo no sentido de satisfatório para os dois, né? Então, construir o relacionamento que tanto a Selena como o Benny visa ser um relacionamento bacana para eles, né? Eu vejo que precisa de conversa, precisa recapitular a rota, que vai ser complicado desse jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, o que dá para dizer é isso. Eu não consigo ver aqui no momento se de fato vai ter um rompimento, assim, realmente romper mesmo, ou se pode dar um tempo, que é o que a gente conhece aqui, né, no Brasil, vamos dar um tempo e aí a gente esfria a cabeça e vê de fato o que quer para esse relacionamento. E aí, se a gente chegar em comum acordo, a gente reata e segue em frente. Ou vai ficar nessa questão de eles continuarem dentro do relacionamento, mas ambos de alguma maneira não realizados, não satisfeitos, carentes emocionais, né, ali dentro do relacionamento, não separa, mas também não evolui, não segue em frente. Tá uma energia complicada, tá, pessoal? Vou ser bem sincero. E aqui, como eu falei, na parte da Selena tem muito essa energia do passado, do relacionamento passado, de lembranças passadas, sentimentos passados que interferem em tudo. E do Benny, o Benny também não fica atrás aí nos medos, nas inseguranças dele. Eu vejo que ele tem muito mais medo e insegurança dele mesmo. Não tem tanta coisa assim do passado, de relacionamentos do passado. Tem uma coisa ou outra, porque aqui dá pra gente sentir a energia do passado vindo para a mesa, mas a energia maior, a energia mais predominante é a energia
dele com ele mesmo, né? Então é como ele se vê, né? O autoconhecimento dele, como é que ele se enxerga, né? Como pessoa, enfim. Então, assim, como eu sempre falo, nada é para sempre, a gente sempre pode mudar a rota da nossa vida, a gente sempre pode mudar o nosso futuro, desde que a gente esteja disposto a mudar o nosso futuro, né? Então a gente precisa começar a trabalhar diariamente no nosso presente, para que o futuro possa se mudar para um outro caminho. Então essa leitura ela pode melhorar, né? Mas vai depender muito do empenho individual de cada um, porque é aquilo. A espiritualidade, ela ajuda quem se ajuda. Ela não faz nada por ninguém, né? A espiritualidade, ela é ali como amiga, como auxiliar, né? Que tá ali te ajudando, te dando força, te aconselhando, né? Te mostrando opções de caminhos, te mostrando opções de rotas, te incentivando, mas ela não vai fazer nada por você. Você que faça por você mesmo, né? Então, esse é o propósito da espiritualidade dos oráculos, é aconselhamento, né? Ninguém vai viver a sua vida por você, você que tem que correr atrás, né? Então, isso pode mudar? Pode. Pode melhorar? Pode. Mas vai depender muito do empenho de cada um, o quanto cada um está disposto em melhorar essa situação. Aí, se vocês quiserem, a gente vai atualizando de tempos em tempos essa leitura para a gente ver se existe uma melhora, se existe uma novidade, mas pelo que eu estou vendo, até o momento, até o dia de hoje, é isso aqui que eu posso mostrar para vocês, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixa aqui nos comentários sugestões para mais leituras, porque eu tô sempre lendo e interagindo com vocês. Se você não me segue lá no Instagram, corre, já me siga, porque lá é minha ponte de aproximação com vocês. Lá eu interajo muito, muito, muito com vocês pelo direct, tá? E vou postando sempre que possível um pouquinho da minha rotina, curiosidades do plano espiritual, mas eu interajo a maior parte do tempo com vocês pelo direct do Instagram. Se você tem interesse, uma leitura para você, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link Loja Tarot Reality. Clica lá, você vai ser direcionado para o meu site. Lá tem tudo que você precisa saber sobre o meu trabalho, o que eu faço, o que eu não faço, a minha ética profissional, valores da mesa, informações da mesa. Mas se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá te respondendo e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Se você não é inscrito aqui no canal, poxa vida, você viu toda essa leitura e tantas outras. Então, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Lembrando também que a gente está com um quadro novo aqui no canal, que é terça-feira temos terapia com tarô. Então é um quadro que eu estou trazendo, que foi recentemente estreado aqui, e o propósito dele é que toda terça-feira a gente tenha um bate-papo com a espiritualidade, com o tarô, de forma completamente despretensiosa, trazendo cenários e pontos importantes para o desenvolvimento da nossa vida, do nosso autoconhecimento. São reflexões, são temas que a gente descobre no momento que a gente está abrindo as cartas. Então, a gente deixa aberto para a espiritualidade, para que a espiritualidade converse com a gente. Então, eu convido vocês a ver, tá? O Terapia com Tarô, se for do interesse de vocês. Já tem o primeiro vídeo lá no canal e eu pretendo continuar com esse quadro, né? Onde for possível mesmo. Então, nessa próxima terça-feira vai ter lá um próximo vídeo, tá? Para que vocês possam ver um novo tema que a espiritualidade quer mostrar para vocês aí no dia de hoje. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.